Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Direito Civil, aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, e no encontro de hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos sobre a classificação dos contratos. Trabalhando ainda teoria geral, regras fundamentais, talvez muito teóricas, mas extremamente importante por conta da quantidade de vezes que o tema já foi cobrado em provas de concurso público, Brasil afora e carreiras afora. Okay? Por isso, inclusive, nós dividimos o estudo da classificação em duas partes. Nós já estudamos na primeira parte algumas espécies contratuais, falamos sobre a diferença entre contrato unilateral, contrato bilateral, contrato plurilateral. Vimos o conceito de contrato sinalagmático, como sendo aquele em que ambas as partes são devedora e credora reciprocamente. Trabalhamos também o contrato oneroso, contrato gratuito, contrato comutativo, contrato aleatório, contrato paritário, contrato de adesão. Agora nós damos sequência. Nós damos sequência para mais uma outra classificação, dessa vez quanto ao aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. O contrato, como o negócio jurídico que é, ele passa por algumas fases de formação. A doutrina reconhece 3 fases de formação dos contratos em geral. A fase de negociação preliminar, a fase de proposta, fase de aceitação. E, concluído esse processo de formação, nós temos, então, a conclusão contratual, que nada mais é do que o nascedouro do vínculo. Muito embora a nomenclatura, muito embora a expressão seja conclusão, entenda, o momento de conclusão do contrato é o momento do seu início. É o momento do seu início. Exatamente. Isso, quando nós observamos do ponto de vista prático, não é tão estranho assim. Porque, com certeza, você, ao acertar algum acordo, um contrato com determinada pessoa, já utilizou a expressão fechamos acordo. Já? Acordo fechado. Pô. Mas por que fechado, sendo que o vínculo está iniciando? A mesma lógica aqui. O momento de conclusão é o momento de início do contrato. Mas existem aqui 2 espécies de contrato quanto ao momento em que ele se inicia, a despeito das fases de formação. O momento em que o contrato surge para o mundo jurídico e, desta forma, passa a estar apto à produção dos seus efeitos. Eu dizia que, quanto ao momento de conclusão, quanto ao aperfeiçoamento, quanto ao nascedouro do vínculo obrigacional, nós temos 2 espécies de contrato. E são essas espécies que trataremos agora. Primeiro, o chamado contrato consensual. Contratos consensuais são aqueles que se aperfeiçoam, são aqueles que nascem para o mundo jurídico pela simples manifestação de vontade das partes. São aqueles que se formam, são aqueles que se aperfeiçoam pela simples manifestação de vontade. É por isso que eles são consensuais. Porque eles dependem, ou eles decorrem do consenso, do acordo de vontade. E aí entendam, para fazer um pouquinho de sentido com relação a outra espécie, independentemente
da entrega da coisa ou da prestação do serviço a que o indivíduo está se obrigando. Contratos consensuais são aqueles que se aperfeiçoam pela simples manifestação de vontade das partes. Elas negociaram, foi feita uma proposta, e no momento em que essa proposta é aceita, ocorre, portanto, o consenso, o acordo de vontade, independentemente de qualquer outro ato. O vínculo se aperfeiçoa, o contrato nasce para o mundo jurídico. Existem e são válidos, portanto, no exato momento em que as partes entram em consenso, o que ocorre com a aceitação da proposta. Alguns exemplos de contratos consensuais: contrato de compra e venda, contrato de doação e o contrato de locação. São exemplos de contratos consensuais. Contratos que se aperfeiçoam na manifestação de vontade. Percebam o seguinte: contrato de compra e venda, por exemplo, tanto é consensual que a partir do momento em que nós chegamos aqui num acordo quanto à venda do meu carro para você, um acordo com relação ao bem que será entregue, com relação ao preço, então é feita uma proposta que subsequentemente é aceita, fechamos o negócio, o contrato foi concluído a partir desse momento. Imagine que você me pagou o valor devido. Você já pode exigir a entrega do bem alienado. A entrega do bem que está sendo alienado. Okay? Não tem mais como eu desistir do negócio. Não tem mais. Porque o negócio já existe para o mundo jurídico. E existindo, ele produz os seus efeitos. A partir do momento em que eu me comprometi a lhe entregar o carro, eu tenho que lhe entregar. Eu tenho um débito de entregar coisa certa. Agora eu não posso mais unilateralmente voltar atrás e desistir desta obrigação. Não posso mais. A menos que o próprio contrato autorize, o arrependimento de alguma das partes. Mas, afora isso, o que eu quero que vocês percebam é que no momento em que nós chegamos no consenso, esse contrato surgiu, produziu seus efeitos, eu estou obrigado a lhe entregar o carro, você está obrigado a me entregar o preço. E se voluntariamente a prestação não for cumprida, a outra parte, o credor, poderá exigir coercitivamente através do Poder Judiciário. Exatamente. Tá? Essa observação é importante de ser feita para a análise da segunda espécie. Quanto ao aperfeiçoamento, o contrato ele pode ser consensual, aquele que se aperfeiçoa na manifestação de vontade das partes, mas ele pode ser real. E aí compreenda o seguinte: a expressão real vem de res, e res significa coisa. E res significa coisa. Portanto, quando nós afirmamos que determinado contrato é classificado como contrato real, isso significa que este contrato se aperfeiçoará no momento, grave isso, no momento em que a coisa for entregue. No momento em que se der a tradição, a entrega do bem. Até que ocorra a entrega, não tem contrato. Ainda que as partes já tenham chegado a um consenso prévio. Os contratos reais são aqueles que se aperfeiçoam com a entrega do bem.
independentemente da manifestação da vontade das partes, independentemente do consenso anterior. Percebeu a diferença? Contrato consensual é aquele que se aperfeiçoa na manifestação de vontade das partes, no momento em que a proposta feita é aceita pela outra parte. Independentemente da entrega do bem. Já os contratos reais, por sua feita, são aqueles que se aperfeiçoam na entrega. Por isso que eles são reais. Reais vem de res, res é coisa. São aqueles que se aperfeiçoam na entrega independentemente do consenso prévio. Exemplos de contratos reais: contrato de comodato. Nós vamos falar sobre ele. O empréstimo de coisa infungível. O contrato de mútuo. E o contrato de depósito. 3 exemplos de contratos reais. Eu me comprometi a te emprestar o meu carro. Por algum motivo, eu me comprometi a te emprestar o meu carro. Então, nós chegamos aqui num acordo de um contrato de comodato. Empréstimo de bem infungível. Ainda que nós tenhamos firmado aqui um acordo, manifestado a nossa vontade no sentido de que vamos firmar aqui esse contrato de comodato, ainda que tenhamos reduzido a nossa vontade a termo, através de um instrumento, através de um documento, enquanto eu não lhe entregar o carro, não tem contrato. Percebeu? Ainda que já houvesse consenso, ainda que já tivéssemos um acordo de vontade, o contrato de comodato é um contrato real. E por isso, enquanto eu não lhe entregar o bem, contrato não existe. De modo que eu posso, até esse momento, portanto, desistir. É evidente que a minha desistência pode causar alguma consequência, mas isso aí é tema para outro momento. O que eu preciso que percebam é que até a entrega do bem, esse contrato não se aperfeiçoou. Portanto, é possível, dentre outras consequências, a desistência unilateral. Contratos reais são aqueles que se aperfeiçoam com a entrega da coisa, traditio rei, que lhe serve de objeto, não sendo suficiente apenas a manifestação de vontade. Ok? Você se lembra que eu citei como exemplo de um contrato unilateral oneroso, o contrato de mútuo, não é? Esse aqui, ó. Você se lembra? Último bloco, nós falamos sobre contratos unilaterais, bilaterais e plurilaterais. Aí eu disse, contrato unilateral é aquele em que apenas uma das partes é devedor, a outra parte é só credor. Uma das partes é devedor, a outra credor. Não tem, portanto, reciprocidade de prestações. Contrato unilateral. Contrato bilateral, também chamado de contrato sinalagmático, é aquele em que ambas as partes são devedoras e credoras reciprocamente. Prestação contra prestação. Reciprocidade, sinalagma. Contrato gratuito é aquele em que apenas uma das partes ofere benefício patrimonial e a outra só tem sacrifícios. Já o contrato oneroso é o contrato em que ambas as partes têm sacrifícios e benefícios. E aí, quando nós falávamos sobre o tema, eu disse que, normalmente, naturalmente, se o contrato ele é unilateral, ele será gratuito.
Se apenas uma das partes tem prestação a cumprir, naturalmente apenas uma das partes será beneficiada patrimonialmente. Enquanto que, normalmente, se o contrato ele é bilateral, se ele é sinalagmático, ele também será oneroso. Eu disse. Mas apresentamos como exceção o chamado contrato de mútuo feneratício, que é um mútuo a juros. O mútuo feneratício é um contrato unilateral, porque apenas uma das partes é devedora. Mas ele é um contrato oneroso, porque ambas as partes têm sacrifícios e benefícios financeiros. Afinal, o mutuante, que é aquele que está emprestando, ficará sem aquele valor durante um determinado espaço de tempo. Então, ele está sofrendo um sacrifício financeiro. Enquanto que o mutuário, aquele que está pegando o valor emprestado, terá o benefício de um valor extra para o momento. Mas o mutuário terá que devolver esse valor com juros, que é o sacrifício dele. E o mutuante receberá com juros, que é o seu benefício. Por isso, oneroso. Ambas as partes têm sacrifícios, ambas as partes têm benefícios econômicos, patrimoniais. Unilateral, porque um é só devedor, o mutuário, e o outro é só credor, o mutuante. Pois bem, ele também é real. E é exatamente porque o contrato de mútuo é real que ele também é unilateral. Porque se eu me comprometi a te emprestar 50 mil reais, ainda que tenhamos firmado aqui um documento, um instrumento, através do qual eu, Stanley, me comprometi a te emprestar 50 mil reais, porque o contrato de mútuo é real, ele só existe no momento em que eu entregar o dinheiro. Ele só se aperfeiçoa na entrega da coisa, na entrega dos 50 mil reais. Então, logo eu entregue, o contrato nasce. Eu devo alguma coisa? Não, eu não devo. Você deve 50 mil reais com juros no dia tal. Unilateral. Exatamente porque ele é real, porque ele se aperfeiçoa na entrega do bem, é que esse mútuo, ele também será unilateral. E se ele for um mútuo feneratício, a juros, portanto, também será oneroso. Também será oneroso. Ok? Beleza. Show de bola. Ok. Vamos adiante. Próxima classificação. Essa aqui bem tranquilinha. Né? Aqui não tem erro nenhum. Né? Ok? Uma questão fácil. Provavelmente o índice de acerto também vai ser alto. Você tem que saber bastante os temas que são difíceis, né? Porque lá o pessoal erra, se acerta e garantiu sua aprovação. Agora que molezinha. Contratos típicos, contratos atípicos. Contratos típicos, também chamados de nominados. No seu edital está lá escrito. Né? Contratos nominados. Contratos inominados. O que é isso, professor? Contratos típicos ou nominados são aqueles que possuem nome na lei. São aqueles que possuem previsão expressa na lei. Exato. Quando nós abrimos ali o Código Civil, buscamos ali a parte sobre contratos em espécie, nós vamos encontrar contrato de compra e venda, contrato de comodato, contrato de mútuo, contrato de depósito, contrato de permuta, contrato de locação e vai por aí fora. Todos esses contratos são contratos nominados, são contratos típicos.
Por quê? Porque estão expressamente previstos na lei. Eles possuem nomen iuris. O que é isso? A lei diz o nome e o regula. Contratos típicos, contratos nominados, são aqueles com nomen iuris, possuem regulamentação expressa na lei. Agora, o rol que o legislador nos apresenta é um rol exemplificativo. Exemplificativo. O legislador nos apresenta um extenso rol de contratos. Compra e venda, depósito, mútuo, comodato, locação, seguro, e vai por aí fora. Empreitada, vai. Um extenso rol de contratos nominados, de contratos típicos. Mas esse rol é exemplificativo. Exemplificativo por quê? Porque é possível encontrarmos contratos fora do que está previsto expressamente no ordenamento jurídico. O próprio legislador admite, o próprio legislador, no artigo 425, permite que sejam celebrados contratos atípicos, contratos inominados, contratos que não estejam expressamente previstos na lei, desde que suas disposições não ofendam a própria lei, não ofendam a moral, não ofendam os bons costumes. Contratos atípicos, expressamente autorizados pelo legislador, desde que observe a boa-fé, a função social, não contrarie norma expressa na lei, não atente contra a moral, contra os bons costumes, é permitido. Eu costumo dizer para os meus alunos que contrato, o seguinte, se você abrir lá o Código Civil e não encontrar o seu, cria um para você. Cria um para você, porque você pode celebrar um contrato atípico, um contrato inominado. Próxima classificação. Quanto ao momento de execução, nós vimos uma classificação quanto ao aperfeiçoamento, quanto ao momento em que nasce. Contrato consensual, contrato real. Agora, com relação ao momento em que se cumpre, quanto ao momento de execução, o contrato ele pode ser de execução instantânea, de execução diferida ou de execução periódica. O contrato de execução instantânea ou execução momentânea é aquele que é cumprido por meio de um só ato, um único ato. Portanto, ele é cumprido de uma só vez, imediatamente após a sua constituição. Por isso que ele é de execução instantânea. Então, logo nasça, é cumprido, se extingue. Perfeito? Quanto ao momento de aperfeiçoamento, quanto ao nascedouro, o contrato pode ser consensual ou real. Quanto à execução, contrato de execução instantânea é aquele que é cumprido por meio de um só ato, de uma só vez, logo após a sua celebração. É, por exemplo, a compra e venda à vista. Saio daqui, vou ali na lanchonete, comprar um refrigerante, comprar um salgado, recebo, pago, execução instantânea. Nasceu, foi cumprido, acabou. Contrato de execução instantânea. Mas o contrato pode ser de execução diferida. E entende-se por contrato de execução diferida aquele que é cumprido de uma só vez também. Perceba o seguinte, o contrato de execução diferida é aquele que é cumprido através de um único ato. Mas este ato será realizado em momento futuro, em momento posterior.
Então, nós temos que o momento de conclusão do contrato é diferente do momento de execução. Nos contratos de execução instantânea, tão logo o contrato nasça, ele é cumprido. Então, o momento de conclusão é o mesmo momento de execução, cumprido através de um único ato, em momento presente. Já o contrato de execução diferida, ele também é cumprido através de um único ato, só que em momento futuro. Poderíamos falar aqui como uma compra com pagamento programado, né? Nós celebramos um contrato de compra e venda, você vai comprar o meu carro, né? Só que você diz que vai me pagar daqui 30 dias. Vai pagar de uma vez só, à vista. Só que daqui 30 dias. Contrato de execução diferida. Uma única vez. Momento futuro. Momento futuro. Ok? E, por fim, quanto ao momento, contrato de execução periódica. Contrato de execução periódica, também chamado de contrato de execução continuada ou contrato de trato sucessivo. Contrato de execução periódica, contrato de trato sucessivo. Ou, simplesmente, contrato de execução continuada. Contrato de execução periódica. Como o nome sugere, o contrato de execução periódica, de execução continuada, de trato sucessivo, é aquele que é cumprido várias vezes no tempo. É aquele cujo cumprimento, cuja execução se protrai no tempo, em repetidas vezes. É, por exemplo, o contrato de pagamento parcelado. O contrato de locação. Você me paga todo mês. Contrato de trato sucessivo. Tá? Me permita aqui fazer uma observação. Eu não sei se cairia na sua prova, né? Mas, pelo sim, pelo não, vale a pena destacar. Qual que é a razão dessa classificação quanto ao momento de execução? Tá? Quanto ao momento de execução. A razão é o seguinte: o legislador ele prevê uma teoria chamada teoria da imprevisão. Ele nos diz que se no curso da execução uma das prestações se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para uma das partes, em razão de fato imprevisto, extraordinário, é possível a resolução do contrato, é possível a extinção do contrato. Imagina que você aluga um terreno para ali construir um supermercado, por exemplo, e acontece que você está pagando um valor X e ao longo dos anos aquele bairro se torna marginalizado, o terreno perde significativamente o seu valor. E o bem da verdade é que se o locador alugasse esse terreno hoje, ele não conseguiria nem metade do que você está pagando. Nem metade. Você pagou por você contratou lá atrás por um valor X, né, que ao longo dos anos, inclusive, foi sendo atualizado. Só que o bairro ficou muito ruim, marginalizado. Se o dono do terreno fosse alugar hoje, ele não conseguiria nem metade do que você paga. Você percebe que a sua prestação se tornou excessivamente onerosa quando comparada à prestação do locador que é ceder o imóvel para você. Ele está te cedendo um imóvel que custa muito menos do que você está pagando. Nesse cenário, o legislador possibilita que você pleiteie a resolução, a extinção do contrato, ainda que antes da data que foi afirmada por vocês. É a chamada teoria da imprevisão.
que tem a ver a teoria da imprevisão com essa classificação? Tudo, tudo. O legislador vai nos dizer que a teoria da imprevisão ela é aplicada aos contratos de execução diferida e periódica. Portanto, o contrato não pode ser resolvido por onerosidade excessiva se ele for de execução instantânea. Mas ele pode ser resolvido por onerosidade excessiva se ele for de execução diferida ou se ele for de execução periódica. Ok? Próxima classificação, e se não me engano, penúltima classificação. Classificação de contratos quanto à independência. Exatamente. Quanto à independência. Existem algumas relações jurídicas práticas que muitas das vezes se apresentam através de dois vínculos obrigacionais. Eu disse, existem várias situações contratuais práticas que elas são efetuadas através de mais de um contrato, através de múltiplos vínculos jurídicos. Para essas situações, o legislador identifica um desses vínculos como principal e os demais como acessórios. Um desses contratos como um contrato principal e o outro acessório. Então, perceba que essa classificação, na verdade, ela só nos interessa quando houver múltiplos contratos. Porque se é uma relação simples, não tem razão de eu identificar o que é principal e o que é acessório, porque só tem um. Então, ele é o principal, obviamente. Agora, eu disse, algumas situações práticas se apresentam, são efetuadas através de variados contratos. E nestas situações é necessário, é mister, identificar um dos vínculos como principal e os demais como acessório. E aí, nesse cenário, o legislador vai nos dizer, a doutrina vai nos dizer também, que serão considerados contratos principais aqueles que existem em si mesmos. Aqueles que existem em si mesmos. São contratos principais aqueles que existem em si mesmos. Ou seja, aqueles contratos que, se as partes quisessem, poderiam ser celebrados de forma independente. Ou seja, se as partes quisessem, esse contrato poderia ser celebrado independente do resto. Porque é uma figura autônoma, é uma figura independente. Por isso, inclusive, da classificação, quanto à independência. Contrato principal, quando houver múltiplos contratos, o contrato principal é aquele que, se as partes quisessem, poderia ser celebrado sozinho, de forma autônoma, de forma independente. Independente de qualquer outro pacto. Já os acessórios, os contratos acessórios são aqueles que, podemos dizer dessa forma, aqueles que não têm vida própria. São algumas figuras obrigacionais, são algumas figuras contratuais que existem em razão de outras. Alguns doutrinadores vão dizer, são contratos que estão umbilicalmente ligados a outros. Ninguém celebraria esses contratos sozinhos, não faz sentido nenhum. Eles existem em razão de outros. Eles existem em razão de outros. É o caso, por exemplo, da fiança. É o caso da fiança. Imagina a situação. Eu estou te alugando o meu imóvel. Se eu quiser te alugar o meu imóvel, sem qualquer garantia, eu posso? Não posso. Se eu quiser te alugar o meu imóvel sem fiador, eu posso? Posso, lógico que eu posso. Agora,
eu viro para você e falo, vamos celebrar um contrato de fiança? Mas, professor, eu acredito muito em você, né? Você tem a minha confiança, portanto, eu aceito. Né? Para garantir o quê? Não, para garantir nada, não. Não é para garantir nada. Eu só quero mesmo firmar um contrato de fiança com você. Tá bom, mas para garantir o quê? Eu vou ser fiador do quê? De nada, meu querido. É só para celebrar mesmo. Faz algum sentido? Não faz nenhum sentido. Perceba que só tem lógica falarmos sobre a fiança se for para garantir uma outra relação obrigacional. Portanto, quando ela aparecer, ela vai aparecer como acessória a um outro vínculo. Vínculo outro que será a obrigação principal. Portanto, se eu aluguei o meu imóvel com a garantia de fiança, o que é principal e o que é acessório? Contrato de locação e contrato de fiança. Qual que é o principal? O contrato de locação. E a fiança? Contrato acessório. Só qual que é a relevância desta classificação? A relevância é a seguinte. O contrato acessório, ele segue a sorte do principal. O contrato acessório, ele segue a sorte do principal. O que significa que, se, no nosso exemplo, a locação for extinta, a fiança também será. Se a locação for anulada, ainda que não tenha nenhum vício na fiança, ela também será. Princípio da acessoriedade. O acessório segue a sorte do principal. Agora, a recíproca não é verdadeira. Se a fiança for inválida, isso não vai influenciar na validade da locação. Se a fiança for extinta por alguma razão, isso não vai interferir na locação. Não vai. Percebeu? Principal e acessório. Ótimo. Última classificação para nós resolvermos aqui uma bateria de questões que eu trouxe para colocarmos em prática esses estudos sobre a classificação dos contratos. Última classificação também simples, quanto à pessoalidade. O contrato pode ser intuito personae, ele pode ser pessoal ou ele pode ser impessoal. Contrato pessoal é aquele que está diretamente relacionado com a pessoa das partes. E por conta disso eles são intransmissíveis entre vivos e causa-mortes. Os contratos pessoais são aqueles em que a pessoa do contratante é, portanto, elemento indispensável à sua celebração. Essa modalidade não autoriza modificação do sujeito. Portanto, não autoriza sucessão. Não autoriza modificação do sujeito. Não autoriza sucessão. O que significa que, se o contratante morrer, o contrato está extinto. Não passa para o herdeiro. Perceba que se eu te emprestei 50 mil reais a juros, e se eu morrer, o meu crédito passa para os meus herdeiros. Não acaba o nosso contrato, não, tá? Porque senão você ia torcer para eu morrer, né? Porque estava feita. Se o Stanley morrer, estou livre, não preciso de pagar 50 mil reais. Assim, não. O contrato de mútuo ele é impessoal. Impessoal. Se o mutuante morrer, passa o crédito para o mutuário. Ele é impessoal. Portanto, comporta sucessão. Os contratos pessoais são contratos que não admitem modificação de sujeito. Por conta disso, se uma das partes falece, por exemplo, o contrato é extinto. Exemplo de contrato pessoal, intuito personae, fiança. Se o fiador morrer, acabou. Se o fiador morrer, acabou a fiança. Aí cuidado com isso, porque nós vamos falar só sobre a fiança. Cuidado.
Se o fiador morrer, acabou a fiança, daqui para frente. Agora, os débitos pretéritos podem ser cobrados do espólio do falecido, pode ser cobrado dos herdeiros, dentro do limite da própria herança. Mas os débitos futuros, já era, não tem mais fiança. Percebeu? Fiador morrer, acabou. Acabou. O que ele já devia, é evidente que passa. Daqui para frente, não mais. Contrato de emprego. Contrato de emprego. Imagina que você... Eu vou até levar para o ponto de vista público, né? Vou fazer os dois. Contrato de emprego. Você é seletista com uma empresa. Se você morrer, seu filho assume no seu lugar? Não. Por quê? Porque ele é pessoal. Ele é intuito persone. Você foi aprovado no sonhado concurso público. Assumiu, tomou posse, começou a exercer. Se você morrer, seu herdeiro assume no seu lugar? Não, né? Por quê? Porque é pessoal. O que é pessoal? Os contratos impessoais são aqueles que a pessoa do contratante não é relevante para a formação. Portanto, admite-se a sucessão de sujeitos. É a compra e venda, a locação, etc. Né? Você comprou meu carro, não me pagou 50 mil reais ainda. Se eu morrer, meus herdeiros vão te cobrar. Meu espólio vai te cobrar. O empréstimo, a locação, da mesma forma. Contratos impessoais. Beleza? Vamos aos exercícios, então. Separei aqui uma bateria de exercícios para colocarmos em prática esses dois blocos sobre classificação, que eu disse, é um tema muito, muito, muito importante. Primeiro exercício da CESP, no quadro. Contrato de prestações certas e determinadas, no qual as partes possam antever as vantagens e os encargos que geralmente se equivalem, porque não envolvem maiores riscos aos pactuantes. É classificado como contrato de prestações certas e determinadas, no qual as partes possam antever as vantagens e os encargos. Que contrato que é esse? Benéfico, aleatório? Bilateral, imperfeito, derivado ou comutativo? Contrato comutativo. Contrato comutativo. Próximo. Pessoa jurídica obteve empréstimo junto a certa instituição financeira, pelo qual recebeu determinada quantia, com a obrigação de devolvê-la com correção e juros de 12% ao ano. Exclusivamente à luz dos dados fornecidos e da visão dominante, classifique o contrato citado. Empréstimo a juros. Isso aqui é um contrato de mútuo feneratício. Mútuo feneratício. Escrevi aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é um contrato de mútuo feneratício. Feneratício. Beleza? Ok. O contrato de mútuo feneratício, ele é um contrato unilateral ou ele é bilateral? Ele é unilateral. Por quê? Porque só o mutuário é devedor. O mutuante é credor. O contrato de mútuo feneratício é gratuito ou é oneroso? Ele é oneroso. Porque o empréstimo é a juros. Ambas as partes têm sacrifícios e vantagens financeiras. E o contrato de mútuo, ele é consensual, se aperfeiçoa na vontade, ou ele é real, se aperfeiçoa na entrega do valor emprestado? Ele é real. Portanto, a alternativa correta, sem delongas, alternativa correta, isso aqui é um contrato de mútuo feneratício,
Portanto, esse aqui é um contrato unilateral, real e oneroso. Olha a pegadinha. Contrato bilateral imperfeito, de adesão e fineratício, né? Os que mataram a charada aqui de que o contrato era de mútuo fineratício, alguns marcaram aqui. Você não tem nada de bilateral imperfeito, não. Nada de bilateral, é unilateral. Unilateral. Bilateral não é. Oneroso? Sim, oneroso é. Formal e de adesão. Errado. Bilateral? Não é, ele é unilateral. Real, está certo. Adesão, posso até considerar, porque foi junto a uma instituição financeira, né? E oneroso. Unilateral, puramente consensual, se não real. Benéfico e oneroso. Não. Unilateral, porque só uma das partes é devedora. Real, porque se aperfeiçoa com a entrega. Oneroso, porque ambas as partes têm vantagens e desvantagens financeiras. Próxima questão. Próxima questão. Em relação aos contratos, as características que melhor se adequam ao contrato de trabalho, tá? Isso aqui é uma questão, né, de TRT, Tribunal Regional do Trabalho, mas vale para nós, né? Porque veja bem, ó, em relação aos contratos, as características que melhor se adequam ao contrato de trabalho. Contrato de trabalho. Qual é a classificação dele? Dentre todas as características que nós vimos, quais se aplicam aos contratos de trabalho? Primeiro, ele é um contrato comutativo. Contrato comutativo é aquele em que as prestações das partes são certas, determinadas, de forma a ser possível antever vantagem, desvantagem. Ele é comutativo ou ele é aleatório, envolve risco? Ele é comutativo, né? Ele é comutativo, sim. Ele é sinalagmático. O que é um contrato sinalagmático? Aquele que tem prestação contra prestação. Você está trabalhando de graça? Não, né? Você está trabalhando, que é a sua prestação, e está recebendo salário. Então, ele é sinalagmático. Ele é bilateral, tem prestação contra prestação. Ele é de trato sucessivo, ou seja, ele é de execução periódica. Você vai lá e trabalha uma vez e acabou. Está de férias. Você não, né? Vai lá, trabalha todo dia, recebe mensalmente, ele é de trato sucessivo. Alternativa correta, letra A. Letra A. Já matamos. Ele é um contrato complexo. Ele é um contrato gratuito? Não, não. Ele é um contrato unilateral? Não. Tem prestação e contraprestação. Estou fazendo de graça. Consensual, de direito privado. Ele é um contrato de adesão. É um contrato real. Contrato instantâneo. Instantâneo sem chance. Um contrato oneroso? Sim. Aleatório? Não, aleatório ele não é. Intuito personae? De fato é. A única alternativa que está totalmente correta, letra A. Sinalagmático, comutativo e de trato sucessivo. Próxima questão. É incorreta a seguinte assertiva sobre a classificação dos contratos. Solene, aquele contrato para cuja formação não basta o acordo das partes, exigindo-se a observância de certas formalidades, em razão das quais o contrato se diz também formal. Correto? Como regra, o contrato ele é informal. Como regra, ele é não solene. Né? Artigo 107, a manifestação de vontade não depende de forma, exceto quando a lei assim exigir. Mas, excepcionalmente, pode ser formal, pode ser solene, quando a lei exigir forma. Quando a lei exigir formalidade. Então, o afirmativo está correto. B, consensual, aquele que se forma exclusivamente pelo acordo de vontade. Perfeito, consensual. Real,
o contrato para cuja perfeição a lei exige a tradição efetiva do objeto. Isso mesmo. Contrato real é aquele que exige a entrega da coisa para se aperfeiçoar. Já sabe que a alternativa D é incorreta, né? Sobrou. Comutativo, contrato em que a prestação de uma das partes não é precisamente conhecida e suscetível de estimação prévia, inexistindo equivalência com a da outra parte. Não. O contrato comutativo é aquele em que as prestações são certas e definidas, desde a conclusão, sendo possível antever vantagem e desvantagem. Próxima questão. Ainda tem várias ainda para a gente firmar bem o conteúdo. Acerca dos contratos de adesão e de acordo com o Código Civil de 2002, é correto afirmar que cláusulas ambíguas ou contraditórias são nulas de pleno direito no contrato de adesão. E aí, são nulas? Não, meus caros. As cláusulas ambíguas ou contraditórias no contrato de adesão, elas não são nulas. Elas serão interpretadas de forma mais benéfica para o aderente. Cuidado. B. Não são permitidos no âmbito da relação civil, diversa da relação de consumo. De fato, os contratos de consumo são em regra de adesão. Mas existe contrato de adesão em outras relações jurídicas também, não só relações consumeristas, portanto é errado. São admitidos pelo Código Civil de 2002 apenas para determinadas espécies de contrato. O legislador regula os contratos de adesão de forma genérica, não limita as espécies, né? D. É nula a cláusula que estipule renúncia antecipada de direito resultante da natureza do contrato. Agora sim, X da questão. No contrato de adesão, a renúncia a direito decorrente da natureza do contrato é nula. Portanto, por exemplo, no contrato de adesão, eu não posso renunciar à garantia por vício redibitório. Não posso renunciar à garantia por evicção. Não posso. Não posso. É nulo. Né? Lá no direito do trabalho, não posso renunciar ao FGTS. Posso renunciar às férias. Porque de adesão, nulo. E a outra alternativa está incorreta, em que pese sua natureza, não se admite o reconhecimento de abusividade de determinada cláusula. Aqui a alternativa também está incorreta. Né? Não é porque a natureza é de adesão que eu vou dar uma liberdade absoluta para outra parte dispor tudo e eu só aceitar. Assim, não. Ainda que eu esteja aceitando o contrato tal qual me foi apresentado, é possível questionar depois a abusividade de alguma das cláusulas a fim de invalidá-las. Né? Próxima questão. São contratos reais, exceto contrato de mútuo é contrato real? Sim. O contrato de depósito é um contrato real? Sim. O contrato de comodato é um contrato real? Sim. O contrato de compra e venda é um contrato real? Não. Não, o contrato de compra e venda é um contrato consensual. Consensual, se aperfeiçoa, portanto, no consenso, na manifestação de vontade das partes. Próxima questão. Analisando a classificação dos contratos civis, assinale a afirmativa correta. Gratuito. É o contrato em que apenas uma das partes se compromete economicamente. Principal. Contrato que somente existe em razão de um outro. Sucessivo, o que se cumpre em uma só prestação. Unilateral, há obrigação para todas as partes. Qual das alternativas está correta? Letra A. Contrato gratuito é aquele em que apenas uma das partes se compromete economicamente. Principal, somente existe em razão do outro? Não, isso aqui é acessório. Sucessivo, o que se cumpre em uma só prestação? Não, isso aqui pode ser instantâneo ou diferido.
Sucessivo não, são várias prestações. Unilateral, há obrigações para todas as partes? Não, aqui o contrato é bilateral, ele é sinalagmático. Próxima. Questãozinha da CESP agora. Considerando que dispõe o Código Civil acerca dos negócios jurídicos e contratos, julgue o item a seguir. Nos contratos de adesão, as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio serão consideradas abusivas, sendo, portanto, nulas. Certo ou errado? Certo. Nos contratos de adesão, as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante do negócio são cláusulas nulas. Outra questão da CESP. O contrato bilateral cria obrigações para ambas as partes. E as obrigações são recíprocas e interdependentes. Em decorrência dessa interdependência, cada contratante não pode, antes de cumprir sua obrigação, exigir do outro o cumprimento da que lhe cabe. Também está correta. Contrato bilateral, aquele em que ambas as partes assumem obrigações, tem crédito e débito, reciprocamente. Sinalagma. Contratos sinalagmáticos. Próxima. Ou próximas, né? Considerando o que dispõe o Código Civil acerca de negócios jurídicos e contratos, julgue os itens a seguir. A principal característica de um contrato de seguro é a unilateralidade. É isso? Contrato de seguro é unilateral? Só uma das partes tem débito? Por mais que eu tenha seguro há 10 anos quase, e nunca tenha usado, ou seja, só usei uma vez, então, realmente, só eu que paguei até agora. Mas ele não é unilateral não, pessoal. Ele é bilateral. Porque se acontecer o sinistro, o seguro tem que me pagar. Então, ambas as partes têm prestações. Ambas as partes. Agora, então ele não é unilateral. Agora, exatamente pelo que eu disse, tem 10 anos que eu pago. Só usei uma vez. Não tem como eu saber se o seguro vai ter que me pagar alguma coisa, se não vai ter que me pagar alguma coisa. Meu seguro começa, vence, e o seguro nunca me deu nada em troca. Essa incerteza revela a principal característica do contrato de seguro, que é qual? A aleatoriedade. O contrato de seguro, ele é aleatório. Aleatório. Mas ele não é unilateral, não. Ele é bilateral, ele é sinalagmático. Só que aleatório, né? Por isso tem certeza. Um contrato de execução instantânea pode ser objeto de resolução por onerosidade excessiva. Não, não pode. Teoria da imprevisão é o que possibilita. Teoria da imprevisão é o que possibilita a resolução por onerosidade excessiva. Essa teoria só é aplicada aos contratos de execução diferida ou periódica. Contrato de execução instantânea não pode ser objeto de resolução por onerosidade excessiva, não cabe. Inclusive é a relevância, né, da classificação. Próxima questão e última questão. Prova do BNB. Prova do BNB. Só não era a CESP ainda quem elaborava, né? Sobre a classificação dos contratos, é correto afirmar que contrato comutativo é contrato gratuito. Não. Normalmente, o contrato comutativo ele é oneroso, porque a prestação de ambas as partes é definida. Ambas as partes têm prestações a serem cumpridas e essas prestações são bem definidas desde o início. Então, geralmente, ele é oneroso, né? Errado, portanto. Contrato aleatório ou de risco é aquele cujas partes não podem antever a extensão dos seus ganhos ou de suas perdas. É exatamente. Contrato aleatório.
Contrato aleatório ou de risco é aquele cujas partes não podem antever, no momento da formação do contrato, a extensão dos seus ganhos ou de suas perdas. C. Contrato unilateral é o mesmo que de adesão. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. D. Contrato de hipoteca é classificado como principal. Não, a hipoteca é acessória. E a hipoteca também não é um contrato, é um direito real de garantia, né? Ainda que seja firmado através de um contrato, de qualquer forma é acessório, né? Ninguém dá um imóvel em hipoteca por dar. É para garantir um outro vínculo, que é o vínculo principal. E o contrato aleatório é sempre gratuito. Contrato aleatório, geralmente também, ele é oneroso, né? Só faz sentido sendo oneroso. Ok? Beleza. Sobre classificação, o que nós tínhamos para tratar. A gente vai analisar alguns contratos em espécie. E eu conto com a sua presença. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique like.